Oi, então, eu tô gravando esse vídeo pra falar sobre o filme do Coringa. E por um tempo eu até pensei que nada precisava ser dito sobre o filme, porque a maioria dos vídeos que eu tava assistindo e até os pensamentos que eu tinha sobre o filme, eu achava que eles eram meio óbvios. Mas sobre o filme, eu penso que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E Coringa é um desses casos onde o óbvio sobre o filme precisa ser dito, porque talvez muitas coisas das quais o Coringa trata estão na eminência do caos social, mas as pessoas não se dão conta e continuam repetindo as mesmas atitudes que são justamente a problemática do filme, sem perceber que estão agindo dessa forma. Quando eu terminei de assistir o filme, eu lembrei muito de uma frase, de uma historinha que eu já tinha lido na internet, que eu não sei quem é o autor, mas é uma frase muito famosa, de um palhaço, um homem que ele vai ao médico, ele vai a um psiquiatra e diz pro psiquiatra que ele tá sofrendo muito, que ele diz assim, né, que ele tá deprimido e que a vida parece dura e cruel. Ele conta que se sente só num mundo ameaçador, onde o que se anuncia é vago e incerto. Então o médico diz pra ele que o tratamento era muito simples, porque o grande palhaço Pagliaccio estaria na cidade, que era só ele ver o palhaço e tudo ia se resolver. E aí ele responde pro médico dizendo que o palhaço era ele, que estava na cidade. E pra mim o filme do Coringa fez esse sentido. Um dos pontos do filme é esse, né? Essas máscaras que a gente usa no dia a dia para fazer de conta que tá tudo bem, quando na verdade internamente é muito difícil lidar com o caos da sociedade. Então, muitas vezes, justamente essas pessoas que agem no sentido de levar o riso e de fazer as pessoas felizes e de fazer todo mundo se sentir bem, são aquelas que mais estão sofrendo por dentro e com mais dificuldade em lidar com esse caos que é o mundo em que a gente vive, né? E o Coringa, ele deixa isso muito explícito na postura dele. E é uma postura que se transforma drasticamente durante o filme. Na primeira vez que eu vi o filme, eu vi duas vezes, e as duas muito próximas uma da outra. E na primeira vez que eu vi o filme, me causou uma angústia muito grande em ver o sofrimento do personagem, o sofrimento do Arthur. Ele consegue, o ator, ele tem essa capacidade incrível de explicitar uma dor muito grande, principalmente na risada, né? Aquela risada de dor e sofrimento. E é onde ele demonstra toda essa agonia que ele vive e a gente consegue sentir o mesmo, né? A gente consegue também compartilhar dessa agonia que ele vive. E no início do filme é essa angústia passiva, onde ele levanta de manhã, trabalha naquele emprego humilhante, enfrenta os problemas familiares e ele não consegue lidar com isso. E na verdade é a rotina da maioria das pessoas, né? Ou de muitas pessoas, pelo menos, de trabalhar em empregos que não fazem com que elas se sintam felizes, de carregar toda essa dor e todo esse sofrimento e fazer as mesmas coisas um dia depois do outro e um dia depois do outro, quando na verdade as realizações e a felicidade ficam apenas no campo da imaginação e dos sonhos, né? Mas qual é a grande questão do filme? Porque talvez ele poderia ser simplesmente uma pessoa infeliz, como muitas pessoas são, mas que não se revolta, que não agride ninguém e continua levando sua vida caótica e infeliz para o resto dos seus dias. E o que contribui muito para que ele reaja de uma forma diferente é uma coisa que hoje em dia, na verdade, a gente vem chamando de bullying, né? E se debate tanto sobre bullying. E na verdade, o bullying tem a ver com uma coisa que se chama hostilidade humana. E é o que o Coringa fala, né? Inclusive para um dos personagens. Ele diz, por que que você é assim? Por que que todo mundo é assim? Por que que todo mundo me trata com hostilidade? E eu percebo que hoje em dia a gente vive a moda da hostilidade, né? Porque parece que todo mundo acha bonito ser arrogante, ser orgulhoso, tratar as pessoas com grosseria, e parece que isso faz com que as pessoas se sintam superiores de alguma forma. E virou meio que uma moda você ser hostil e arrogante. As pessoas acham que isso é uma questão de personalidade. E tem uma outra questão que eu lembro também ao pensar isso, e que eu aprendi muito isso no mestrado. Porque quando eu fiz o mestrado, eu tava passando por momentos psicologicamente bem difíceis, assim. Eu me abalava muito fácil. E às vezes o ato de alguém sorrir pra mim
ou ser gentil, ou tentar me ajudar de alguma forma num problema, fazia com que eu valorizasse isso de uma forma muito absurda e até descabida. E eu pensava sempre numa frase que eu já tinha ouvido que dizia: seja sempre gentil, você nunca sabe o que o outro está vivendo. E na verdade é isso, né? A gente nunca sabe o que o outro está vivendo. E muitas vezes a gentileza que tu faz para alguém pode ser encarada de forma exacerbada, mas a grosseria também. Então, às vezes, no meio do caos que alguém está vivendo, uma palavra hostil ou um ato de grosseria pode servir para tornar a vida daquela pessoa ainda mais caótica e infeliz. Né? E o que o Coringa vive é justamente essa série de humilhações e de hostilidades que transforma ele de um personagem passivo e infeliz para um personagem agressivo, mais feliz. Né? Então, o que a gente vê, principalmente na transformação dele, é essa exacerbação da felicidade. E por incrível que pareça, nesse momento que ele se transforma em Coringa, o que eu vi ali foi uma cena de cura. Ele se cura, ele consegue finalmente ser quem ele é. Ele consegue finalmente se aceitar e se permitir enfrentar o que incomodava ele, o que humilhava ele. E a grande questão é, né, ele poderia ter feito isso por meio da arte, ele poderia ter feito isso por meio do teatro, da dança, das piadas, enfim, de diversas formas. Mas ele faz isso justamente por meio da agressividade, porque é a forma como o tempo todo ele foi tratado no filme, né? E quando a gente vê o filme, a gente pensa que vida de bosta que ele tem, né? Que droga de vida. Me fez lembrar muito São Paulo, sabe? Aqueles prédios caindo, mas que dentro moram pessoas e todo mundo acordando às 5 da manhã, indo dormir às 3 da manhã, num emprego que não satisfaz em nenhum nível a vida dessas pessoas, nem financeiramente, nem no sentido de escolha de carreira, né? E são vidas infelizes, mas que essas pessoas vão levando isso um dia após o outro até o momento em que elas enlouquecem, em que elas chutam um balde e enlouquecem como a sociedade tá enlouquecida, né? E torna a gente pessoas que não têm essa escolha de poder, por exemplo, não passar por situações humilhantes como as quais ele passa. E nesse sentido também que é preciso falar sobre o Batman nesse filme, né? Apesar de ele ser uma criança. Porque o Batman, ele aparece como personagem depois dos seus filmes e quadrinhos e tudo mais, como esse herói justiceiro, né? E a gente pensa, vendo ali o cenário de Gotham, será que o Coringa é o mal de Gotham? Né? Será que é de fato o Coringa o mal de Gotham? Ou será que Gotham é o mal? E nesse cenário, o lugar ali precisa desse herói justiceiro que aparece sempre nos momentos oportunos? Ou será que precisa de igualdade social? Será que precisa de menos hostilidade? E a figura do Batman no filme é o que me dá aquela sensação do problema da burguesia na nossa sociedade, porque o Batman é justamente essa figura passiva, né? E você olha para ele e você pensa, que culpa tem ele de ser rico? Né? Que culpa tem ele de viver nesse castelo, nessa mansão? Ele é só um menino que vai para lá e vai para cá e é empurrado e é puxado e não faz nada, né? E meio que ele passa essa sensação da passividade da burguesia. E a gente pensa, que culpa tem essas pessoas de serem ricas, né, e de morarem em seus castelos? Mas enfim, se elas não têm a culpa de acumularem essa riqueza, a culpa é justamente pela passividade, né? A culpa é por essa passividade de ficarem enclausuradas no seu castelo e assistir passivamente pessoas definhando de fome do lado de fora. E o Batman, ele é esse estilo de herói. Ele é o herói que combate vilões assolados pela fome no seu carro de milhões de dólares, que vendido poderia solucionar o problema da miséria de Gotham e diminuir a criminalidade de outra forma, né? Mas ele prefere fortalecer seu ego caçando esses vilões que ele mesmo cria, com a sua condição de vida que promove a desigualdade social naquele contexto, né? E enfim, a questão
da desigualdade social e da hostilidade é esse pano de fundo, né, de Gotham, e que promove essas diferenças tanto na vida da família do Batman quanto na vida do próprio Coringa, que acabam ali se cruzando. Sem que a gente pense que talvez o Coringa na infância foi a criança comendo atrás da porta da cozinha da mansão do Batman, né? Então essas vidas estão entrecruzadas, mas elas estão contrapostas, né? E faz muito sentido a escolha do Batman em ser esse herói justiceiro nesse contexto, né? E também a escolha do Coringa ou a necessidade dele em extravasar essa loucura, né? Uma sociedade hostil e apática, completamente apática, que realmente cria a piada mortal, porque é óbvio que nesse contexto alguém sempre morre no final.